Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos com o Comunicast aqui, um episódio maravilhoso que nós vamos entrevistar o CTO da área de tecnologia mais bem-humorado que eu conheço, e muito inteligente, Guilherme Soares. Tudo bem, amigo? Tudo jóia. É para ali que eu falo, né? Ó, Isso. Ele vem descomplicar aquilo que aparentemente é complicado para nós e tenho certeza, Guilherme, para alguns que vão estar assistindo, nós chamamos ele de o Gui, carinhosamente. E hoje, conta um pouquinho da sua história, como é que você chegou, Gui, aonde você está hoje, profissionalmente falando. primeiramente agradecer pelo privilégio, né, que é vir aqui no seu podcast. Muito obrigado pela oportunidade, por abrir aqui um pouco sobre o cargo, sobre o trabalho de um CTO, né? É até Sim. engraçado porque eu conto isso geralmente quando eu vou falar alguma coisa ou palestrar sobre minha vida, eu sempre começo contando isso, né? Aham. Minha vontade nunca foi ser CTO, na verdade. É mesmo? Minha vontade era ser gerente de banco. Gerente de banco. Por quê? Explicar o contexto. Quando eu era moleque, né, a gente é de uma família, meu pai e minha mãe sempre trabalhou, sempre deu condição de colocar comida em casa, nunca passamos necessidade, mas foi uma vida mais humilde, né? Sim. E eu lembro que a gente assistiu uma novela, não vou recordar o nome da novela, e nessa novela tinha um cara que era muito rico, mas muito rico mesmo, aquele cara que é cheio de segurança, Aham. era esse cara. E aí ele era muito rico, andava com um carro novo, e eu lembro que o salário na época era algo em torno de uns R$ 100, uns 150 reais. Nossa. E aí esse rapaz, no dia da novela, a moça perguntava, o que você trabalha? Ele falou assim, não, eu sou gerente de banco. Aí, aí ela falou assim, quanto que o gerente de banco ganha? Ele falou assim, na época mais ou menos, eu acho que era o valor, falou assim, R$ 8.000. Aí, desse dia, eu falei assim, eu vou ser gerente de banco, gerente de banco, gerente de banco. E sempre tive isso na cabeça, tanto é que a faculdade, o curso superior meu, é administração. O primeiro curso que eu fiz na superior foi administração. Mas só que qual que era a grande questão disso? Uhum. A grande questão é que eu sempre gostei de mexer com tecnologia. E a gente viveu num tempo de ouro, né? Porque a gente viveu num tempo sem internet Sem e internet. agora com internet. É. Então, tem até aquele questionamento, né? Qual que é melhor, viver no tempo sem ou viver no tempo com? E a gente viveu as duas partes, com e sem internet. Sim. E nesse mundo da tecnologia, eu pedi minha mãe um computador. Minha mãe foi e fez aquele drama comigo, né? Falei assim, eu vou comprar um computador para Tô você, tirando mas da boca para te dar, menino. mais ou menos desse jeito. Eu lembro que tinha dois tipos de computador. Era o computador branco e o Sim. preto, né? O branco era o mais ralézinho, que todo mundo, vamos dizer assim, tinha, que era o mais fraco. E você tinha o computador preto. Quem é da minha época vai saber. O computador preto era aquele computador que era melhor. E Aham. aí, minha mãe me deu esse computador, o computador preto. E falou assim, ó meu filho, mas aquele drama psicológico em mim, não, ó meu filho, mas você dedica, você esforça, não sei o quê, comprei muitas parcelas, é, esforcei aqui para comprar para você. E de fato, Ademir, eu comecei a esforçar, esforcei mesmo. Acho Estudou que com bastante? com 2 meses eu tava clonando CD, Olha. DVD, tava fazendo cópia de MSN, de Orkut. Meu Deus. Então, por mais na minha cabeça eu queria ser gerente de banco, mas a vida sempre foi me levando o caminho da tecnologia. Até que um momento eu desisti, falei assim, não, meu caminho é tecnologia, onde que eu sei mexer, onde que eu gosto de mexer. Tive até a oportunidade de trabalhar em um banco naquela época lá como estágio, só que foi o local que eu desenvolvi. Aí depois disso vieram oportunidades, Sim. vieram responsabilidades e hoje eu tô aqui, CTO. Sei, show. CTO. Tem coisa que parece que nos atrai, né? Eu creio que é o seu talento. Tem uma frase que diz o seguinte: aquilo que você procura está à sua espera, né? É verdade. E ainda bem que você foi para um bom caminho, né? É verdade. Olha, nós sabemos aqui que já sabíamos que você ia vir. Procuramos de alguns conhecidos seus, não vamos citar o nome aqui, mandaram umas perguntas bem capciosas aqui, vai judiar de você, mas você é capaz para isso aí, né? Então nós temos nosso tema aqui de hoje é o presente e o futuro dos meios de pagamento. Algo que está assim para a época de agora, nós estamos em agosto do ano de 2026 e é o que está acontecendo isso aí. Para começarmos, conte um pouco da sua trajetória e como chegou ao cargo de CTO de uma conta digital com esses principais desafios de hoje em dia nessa função. A minha história, mais ou menos, eu já contei como que Uhum. eu comecei na área da tecnologia, mas como eu me tornei, é meio que um caminho igual, né?
Um CTO, na verdade, ele programa bem menos do que ele queria. Se perguntar para mim, se eu programo, eu ainda desenvolvo, porém, bem menos do que eu queria, bem menos do que eu tinha vontade. O papel de um CTO é preparar o ambiente, né, para desenvolver. E um dos papéis que um CTO tem é resolver problema. Então, o que me trouxe a um cargo de liderança técnica foi a coragem de resolver problemas. Quando existia alguma coisa, não vou citar nome de empresas, mas Sim, precisava fazer uma tecnologia nova. Cara, eu não tinha nem ideia para onde que ia. Mas eu sabia que eu dava conta. Então, naquela época também não existia tanta facilidade em aprender tecnologia, aprender a programar, igual existe hoje. Hoje, na verdade, a IA tá programando por a gente até melhor, né? sim, Mas era tudo na unha, você fazia por tentativa e erro. E aí eu sempre me propus a procurar desafios e a resolver problemas. E isso eu acho que me trouxe muita bagagem, muita experiência e abriu muitas portas também. Então, eu estou para dizer que qualquer cargo, na verdade, não só um cargo de tecnologia, mas qualquer cargo de liderança, qualquer sim, pessoa que quer se destacar naquilo que ele faz, mais importante do que a capacidade técnica, você precisa de ter capacidade técnica, você precisa verdade. ter influência, mas mais importante do que isso é você ter a coragem. Você tendo a coragem de fazer, você se garantindo fazendo, cara, eu acho que a coragem mais a capacidade técnica consegue te levar longe em muitas áreas. Certo. Então, assim, ao contrário que acho que muitas pessoas pensam, você não fica o dia inteirinho programando, não, né? Muito, 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 muito igual eu queria, não. Em geral, eu ficava mais tempo. Hoje, se você olhar bem, a parte de tecnologia, na verdade, ela é bem abrangente. Assim, as pessoas enxergam mais a questão visual, né? Que é a questão do programa. Sim, Mas para ele estar no ar, cara, é muita coisa que acontece. No meio financeiro mesmo, você tem vários órgãos que fiscalizam ou que a gente depende para que o sistema esteja no ar. Então, quando a gente fala assim de tecnologia, dentro da equipe de tecnologia você tem a governança, você tem setor de risco, você tem setor de compliance, você tem QA, você tem o pessoal do operacional, você tem o pessoal de desenvolvimento. Do desenvolvimento você tem o pessoal do DevOps, de infra, você tem o pessoal de UI, de UX. Então, dentro de um setor de tecnologia é muito abrangente. Então, o papel é você preparar o ambiente, né? Vamos dizer assim, preparar o sim. ambiente para que esse pessoal possa se desenvolver. E o engraçado, Ademir, que quando a gente fala sobre profissional, sobre ambiente, o mercado financeiro, na verdade, se a gente olhar os dados da Febraban de 2025, você vai ver Uhum. que o mercado financeiro ele teve um aporte muito grande de dinheiro. Em 2025, eles colocam que foi cerca de 28 bilhões, cerca de 28 bilhões em investimentos na área de fintech, na área financeira, né? Na área de bancos. Cara, isso é muito agressivo. Então, quando a gente vai falar sobre profissional, a gente está conversando de profissionais que estão num mercado muito agressivo. Então, você tem dois pontos aqui muito distintos, né? Você tem o cara bom de mercado, que esse é um cara caro, que ele pode vir com manias de outros locais. Você tem esse cara e você tem um cara que você prepara ele. Então, o papel de um gestor de tecnologia, um papel de uma pessoa de tecnologia, é cuidar para que tudo isso aconteça, entendeu? Você tem a Sim, responsabilidade de desenvolver, você tem a responsabilidade de assinar os projetos, porém, não existe nenhum cargo de liderança sem as pessoas abaixo, né? E hoje eu tenho sorte de ter uma equipe, sorte não, né? Sorte e competência, e Deus também, sim, que abençoa colocando as pessoas certas, de ter uma equipe muito boa, que trabalha comigo e não só me ajuda naquilo que eu preciso fazer, mas também gente que me aconselha, gente que tem mais experiência e bagagem em outros setores que conseguem agregar para que o serviço, que as ferramentas elas funcionem. beleza. Ô, Guilherme, mas assim, eu sei que você não tem problema com isso, vamos fazer aqui uma linha do tempo. Hoje você está com quantos anos? 34, Com carinha de 33. com um carinha de 40 e tantos. 34 anos. Tem uma vez que eu tava com o barbeiro, e aí ele cortando meu cabelo, ele foi e perguntou pra mim quantos anos que eu tinha. Na época eu tinha 33, eu falei assim, eu tenho 33. Aí ele foi e parou de cortar meu cabelo. Mentira que você é mais novo que eu, tem como não? O cara ficou revoltado, porque eu tinha cara de ser mais velho que ele. Então, Aham.
todo cara que de tecnologia tem até os memes, né? Aham. Que o cara, bem senhor, e fala, quantos anos você tem? 23. Isso aí. É mais ou menos desse jeito. Mas eu estou falando essa questão perguntando questão de idade, porque você, na hora que fala assim, dá essa impressão também que foi um espaço enorme de tempo. E a tecnologia ela tem se desenvolvido muito rápido, né? E por isso que essa necessidade de se ter um bom CTO, alguém que gosta de problemas, de resolver problemas, ter uma equipe boa, como você já falou aí também. Mas hoje em dia, em específico, quando a gente fala sobre tecnologia e CTO, há muito atrelado com aquela questão da máquina de cartão de crédito. Não sei se você vai conseguir fazer isso para a gente, né? Daqui a pouco está passando aqui na tela. A impressão que nós temos é que você passou o cartão ali na máquina. Nem é passar mais, né? Vou Aproximou aproximar. aquela transação rapidinho. O dinheiro saiu daqui e caiu ali no banco. E nem sempre é assim, foi assim, né? É, Como é que a- funciona mais ou menos? É bacana você falar isso aí. Você tem duas percepções. Você tem a percepção do usuário, que essa é a percepção que vai contar. Nenhum usuário quer saber como é que funciona, ele quer ver funcionando. Exatamente. Se, que tem que fazer, ligar, não quer saber disso. Ele quer saber se passou o cartão e funcionou. Então, quando a gente passa uma transação, geralmente leva em torno disso, né, uns 3, 2 segundos. Não parece, mas ele passa por uns seis agentes diferentes. Você tem só numa passada de cartão, você tem lá o emissor do cartão, que é o dono do cartão, né? A pessoa que deu o cartão pro usuário lá, pro cliente, ele deu o cartão pro cliente, o banco X, a Uhum. fintech Y, deu o cartão pro cliente. Você tem a bandeira, Visa, Master, Elo, Amex. Você tem o órgão regulamentador, que é, no caso, o Bacen, né, que regulamenta isso aí tudo. E você tem a infra do Bacen, né? Se for Pix é uma infra, se for máquina de cartão é outra infra. Você tem a adquirente, que é quem processa as transações, no caso nosso, por exemplo, o Banco Safra. Isso. Você tem a subadquirente, nós, que personalizamos o serviço para o cliente final. E fora isso, você tem os agentes invisíveis ainda, né? Você Uhum. tem dentro do nosso setor de risco compliance lá, você tem várias regras de segurança que vai habilitar ou não para aquele cliente passar. Sim. Então, o cara ter saldo não significa que eu, como subadquirente, eu vou aprovar ele, uma transação dele. Então, você tem as regras de segurança, você tem as regras de segurança da adquirente, você tem as regras de segurança da bandeira e você tem a regra de segurança do emissor do banco. Não sei se já aconteceu com você de passar um cartão. Geralmente o cartão é valor alto, né? Você passou uma venda lá, Ademir, 60 mil reais, tá, Opa, recebo. 10 horas da noite. Você acha que vai aprovar? É bem capaz que não, né? Bem capaz que não. Se aprovar, é porque você tem um histórico muito grande dentro do banco que te gerou a possibilidade de aprovar uma transação assim. Mas o normal é que não. Que não. Onde que vai travar? O banco emissor do cartão, ele vai negar. Por quê? É uma transação atípica, fora do horário. Então, o banco tem o mecanismo dele lá de antifraude, de robustez de risco, para verificar se a transação pode ou não passar. E todas essas cadeias que eu falei aqui agora, todas elas também têm seu nível de segurança, têm suas regras de compliance, de risco. E é interessante porque quando a gente olha assim você falou sobre velocidade, né, de pagamento, Sim. e de fato, se a gente olhar o salto tecnológico que nós tivemos de 2000 de 2000 até agora, 2026, 26 anos, se você olhar o salto tecnológico disso aí, cara, é bizarro. Sim. Então, além da velocidade hoje de comunicação, ela melhorou, ela ficou mais rápida, hoje pagar é mais fácil, mas também, consequentemente, a quantidade de golpe, de fraude que isso aí trouxe no decorrer dessa facilidade, também é algo que nós, como setor financeiro, setor de risco, a gente tem muito cuidado para que uma transação que é para ser liquidada normal, ela acaba sendo uma fraude e dando problema tanto para nós ou para um desses agentes que eu falei acima. Certo. Nós falamos sobre medição de tempo, então vamos pegar aí 2020 para 2026. Falamos sobre velocidade de pagamento, 3 segundos, evoluiu bastante. Quando eu pergunto a sua idade, você falando 34, você já deve ter visto em foto, mas eu já fui daquele que passou o cartão naquela máquina. Ah, Para passar a máquina. Então, assim, olha como é que a coisa evoluiu. Desligar para ver se o cliente estava
estava autorizado a fazer isso ou não? Você tinha um monopólio antigamente, né, que era de duas empresas, e esse monopólio, ele foi quebrado, não vou me recordar a data aqui agora, ele foi quebrado esse monopólio, aí você teve outras empresas de máquinas de cartão, mas era assim, por exemplo, você tinha lá, era VisaNet, né, não lembro qual que era o nome. É algo assim. Aí ela só passava essa máquina. Pra você passar Visa e Master, que era as bandeiras na época, com outro nome, para você passar essas bandeiras, você tinha que ter uma máquina de um e uma máquina de outro. Sim. E aí, com a quebra do monopólio e, vamos dizer assim, a melhora da qualidade de tecnologia, então hoje você tem uma máquina de cartão que passa todos, né? Sim. E eu estou perguntando isso, Guilherme, porque eu e você já passamos perto de um lugar que era uma grande pizzaria aqui em Montes Claros, perto de um local que nós já trabalhamos. E aí eu me recordei, no dia que nós estávamos conversando sobre isso, que a primeira vez que eu fui num local de um grande volume de rodízio de pizza, que era novidade em Montes Claros, o colega nosso falou assim, não, pode deixar que eu pago no meu cartão. Todo mundo ficou assim, cartão? Como é que é? O cara veio lá, passou a maquininha, aquela, né? Aquela grande novidade. Quando você fala em velocidade de pagamento, também com essa tecnologia, a velocidade de recebimento também ficou diferente, né? Que é É, algo que é, vocês oferecem melhor. sim. Dentro da nossa infraestrutura, a gente trabalha hoje com D0, né? O que que é o D0? Pagou, recebeu no mesmo dia. Então, numa máquina tradicional, você passa hoje e vai receber daqui um dia, né? Ou então daqui 30, depende do seu tipo de antecipação. Só que na B91, que a gente trabalha com modelo de recebimento no D0. Pagou, caiu. A gente tem um CFO que ele brinca, né? Que é o D agora. Não é nem Uhum. D0, é o D agora. Agora. Devido a essa velocidade que a gente tem de liquidação na conta do cliente. E qual que é a grande dificuldade disso aí? A gente fala assim de velocidade, mas existe uma dificuldade sobre isso, né? Para que isso aconteça, é necessário que o ecossistema inteiro esteja disponível para realizar. E assim, igual eu falei no início, é uma coisa invisível. Sim, Você, como cliente, você não quer saber como é eu quero o que meu. funciona. Você passa, você quer receber, né? Esse é, é o que o cliente espera. O cliente espera passar e receber dentro da nossa infraestrutura. Mas é tão complexo que quando a gente para olhar, não depende só da gente, esse processo de infraestrutura de pagamento. Então, quando a gente faz uma transação no cartão, igual a gente falou, você tem Uhum. diversos intermediários ali que podem ou não ajudar com que essa transação ocorra. Você teve, por exemplo, a gente teve, por exemplo, algum tempo atrás, existe um grande provedor que é utilizado na infra, né, que é a Cloudflare. Assim, 99% do mercado utiliza ele. Sim, E aí, uma vez ele deu problema. O que aconteceu? Ninguém recebia. eu recebia. Ninguém recebia. Não foi só nós, foi toda a infraestrutura, toda a cadeia de infraestrutura. Então, quando a gente fala de velocidade de liquidação, igual a gente liquida em D0, cara, é uma responsabilidade muito grande. Por quê? Precisa que todos os sistemas eles estejam disponíveis, eles estejam funcionando para que quando o cliente passe a transação, ele faça toda essa jornada, né? Eu Sim, enviar para a adquirente enviar para a bandeira para o banco emissor ver se tem saldo, se tiver devolve para a bandeira devolve para a adquirente devolve para nós e nós imprimimos a bobina para o lojista. Então, é bem desafiador, mas eu confesso que é bem positivo, que é. traz uma alegria na hora que a gente vai num estabelecimento, passa uma venda, vê a transação ocorrendo, e a gente sabe, dentro do nosso inconsciente está bem assim, cara, eu sei o que essa transação fez, Eu sei que por onde que ela passou, e eu sei que agora ela está na conta do cliente. Então, por mais que sim, seja desafiador, seja complexo, é um arranjo bem complexo de fazer, tanto financeiramente quanto tecnicamente, em termos de tecnologia, mas ver funcionando, eu acho que é o melhor resultado, a coisa que mais me deixa satisfeito em toda essa sim. jornada. E às vezes, Gui, eu imagino que vocês estavam participando da criação para resolver todo esse problema, para conectar todo esse ecossistema, e sem saber no que isso também positivamente ia refletir. Na minha opinião, que não sou da área, mas acho interessante, nós falamos sobre entradas e saídas aí de dinheiro, abre Uhum. aspas, fecha aspas, né, de valores eletronicamente. Tinha uma dificuldade também chamada de conciliação. Será se realmente o que entrou eu recebi? E se foi dividido em 3 vezes, na época era só à vista, 30 e 60. Será se realmente chegou na minha conta?
Aí entra vocês também com essa facilidade de melhorar a conciliação. É verdade, porque qual que é o grande problema da conciliação? É porque você deixa para fazer depois, né? É, Não tem jeito. E quando a gente fala no pagamento de zero, cara, passou, tem que cair. Então, passou, caiu, passou, se apitou o telefone, tá na conta, entendeu? sim, Então, a gente melhora esse fluxo para o cliente. A gente acha não, é mais transparente no final das contas. sim, Porque você passou, você recebeu. Você fez 11 vendas, tem que ter 11 notificações no seu telefone. Das 11 notificações, você pode conferir lá a questão da taxa depois, mas a questão do valor tá dentro da conta, ele tem que ocorrer de maneira imediata. Então, isso facilita muito para o cliente na ponta fazer essa conferência durante o dia, né? Não sim. só apenas confiar na idoneidade, mas também ter a contraprova lá de que toda a transação que ele fez, ele de fato recebeu. E, consequentemente, era um direito dele vender, receber. Só que precisava de um processo para que esse direito fosse validado. Imagina várias transações comerciais feitas no mês. Isso afetaria o seu capital de giro. Hoje, vendeu, recebeu, aumenta o capital de giro, bacana. E que legal, É, assim, é fantástico um negócio desse. a gente tem um slogan, na verdade, faz parte do manual da marca, faz parte do manifesto da marca, né? B91, para quem Valoriza valoriza a a vida. vida. Uhum. E a gente bate nesse valorizar a vida porque a gente sabe, no final das contas, Ademir, a gente não está apenas gerando um meio de pagamento, a gente não está gerando apenas uma forma do cliente receber de imediato. A gente está ajudando esse cliente no sonho dele. Você tem ali o empreendedor, o empresário, o profissional liberal que está colocando todas as fichas dele, que talvez saiu do CLT, ou está no CLT, ou está fazendo bico. Cara, ele está com toda a expectativa dele, ele coloca expectativa nisso para que aquilo seja algo que mude a vida dele, a realidade dele naquele momento. Então a gente sabe que a gente não está apenas trabalhando com comércio, a gente trabalha com sonhos. Sim, Então todo mundo que usa a marca de cartão, ele quer receber por algo que ele fez, que ele vendeu. Então, por isso que a gente fala que valoriza a vida, porque mais do que apenas um meio de pagamento, um meio de recebimento, a gente está preocupado em ajudar esse cliente a crescer, assim, em ser transparente, em melhorar o fluxo de caixa dele, porque quando ele recebe na hora, ele consegue pagar sem precisar depender no dia seguinte, ele já tem o dinheiro na hora. Quem trabalha com bar e restaurante, por exemplo, que precisa comprar um estoque maior para o final de semana, cara, é mão na roda. é, Então, não é apenas mais um meio de pagamento. Cara, de fato, a gente está preocupado em fazer não apenas que a B91 seja conhecida ou que seja um meio de pagamento que muita gente utilize, mas em fazer com que nós sejamos algo que vai ajudar aquele comércio, aquela pessoa, a melhorar ali seu fluxo de caixa, a dar uma continuidade nos seus sonhos. Existem produtos que a gente está lançando no decorrer desse ano para ajudar nessa monetização desse cliente, para ajudar o cliente a captar dinheiro, enfim. A gente está trabalhando para que seja isso, de fato. B91 para quem valoriza a vida. legal. E eu gosto de ter uma percepção das coisas, e eu vejo o pessoal lá também. Às vezes é uma transação comercial que, aos olhos de quem vê e não percebe isso, foi só aproximou o cartão. Atrás disso tem algo que vocês construíram através de sua função, né, como CTO, através dos programas, que você vai olhar aquilo ali e fala assim, eu sei o que aconteceu, como você disse. Mas também você também está ajudando, no caso, o empresário. Por outro lado, ainda tem algo legal também, bem bacana, que é aquele cliente que entrava naquela mesma loja há tempos atrás, talvez ficou um ano namorando uma geladeira, por exemplo, não poderia comprar. De primeira era à vista, 30 e 60. Depois ó, o pessoal está vendendo material de construção em 10 vezes, cara. Comprar uma geladeira no cartão, como é que pode? 12 vezes e agora em até 24 vezes. É a facilidade de pagamento, né? Sim, Você vê a gente tem um mercado financeiro muito competitivo aqui no país. Então você vê que os bancos, eles cada vez mais melhoram a condição de pagamento, porque quanto mais dinheiro eles. É a mão dupla, né? Quanto mais dinheiro eles liberam, óbvio, com o risco embutido, quanto mais dinheiro eles liberam, mais dinheiro eles ganham, né? Então você vê vários tipos de facilidades de pagamento
Sim. Para ajudar nisso aí. Às vezes, tem até o Gustavo Lima que fala, não importa o valor total. Eu não sei, eu não quero saber quanto custa, só quero saber em quantas parcelas que divide. Tem um agora que o pessoal fala também quando vai financiar carro, fala que quem tem medo de Bíblia é Satanás, né? O carnezão, né? Um carnezão em 60 vezes. Aham. Mas é uma grande facilidade que hoje nós temos, né? Esse parcelar em mais vezes. Às vezes, pagar R$ 1.000 aperta, pagar de uma vez, pagar em 5 vezes aperta, mas talvez tu pagar em 24 vezes é mais tranquilo. Então, a gente dá essa facilidade para o cliente. É um produto que a gente tem que facilita não só para o cliente adquirir um bem ou um serviço de forma mais suave, né, nos pagamentos, mas também ajuda o empresário lá na ponta a ter uma outra forma de receber esse bem. Porque, no final das contas, o empresário só quer vender. Vender e receber o dinheiro dele, né, o valor que ele acha justo por aquele produto ou serviço. E a Uhum. gente tem essa modalidade na máquina, né, que é a taxa ao portador. Esse copo aqui custa, sei lá, R$ 1.000. Então, Não custava, né? Agora é 2.000 que você pegou nele. 2.000. Então, ele custa R$ 2.000. Na nossa máquina, ou através do aplicativo, ele consegue colocar lá que ele vai receber 2.000, a máquina já faz o cálculo dos juros, e aí o cliente assume essa. É óbvio que é tudo transparente, né? Um simulador, ele Sim, avisa para sim. o cliente que, cliente, vai ficar por tal valor, você parcela em X vezes. Então, indiferente da quantidade de vezes que o cliente for parcelar, ele vai receber o valor completo, o valor que ele estipulou para aquele produto e serviço. E o cliente, igual eu falei, às vezes ele está procurando uma quantidade de parcelas maiores para que o valor que ele vai pagar mensal seja um Uhum. valor menor, entendeu? E caiba dentro Que do caiba seu dentro do sonho. orçamento dele, né? É, Às vezes a realidade dele é diferente da realidade do ciclano, mas aí a gente consegue equalizar isso dentro da máquina. certo. Ô, Guilherme, outra pesquisa que eu fiz, se eu estiver errado, você me corrija. Essas inovações, essas mudanças, parece que é muito do nosso povo brasileiro. Cartão de crédito, por exemplo, é algo assim. E o Brasil se tornou referência mundial em inovação financeira. Na sua visão, por que nosso país evoluiu tão rápido assim? Boa pergunta. Na verdade, a gente tem duas coisas que favorecem isso, né? Primeiro, o nosso regulador, o Bacen, o Banco Central, Sim. ele é muito robusto. Então, a gente é muito elogiado pelo sistema financeiro nosso. É um sistema financeiro que poderia ser melhor, poderia ser mais justo? Poderia. Porém, em termos de robustez, de tecnologia, cara, a gente é muito elogiado. Então, a gente tem um regulador, o Banco Central, muito forte mesmo. Você tem o exemplo do Pix mesmo, ah, o regulador, o Banco Central, o próprio Banco Central, Sim, fez uma ferramenta para o povo. Então, você não vê isso em outros países. sim. Um Banco Central fazendo produtos para a população de forma gratuita. Então, você vê ali que, a gente falando da criação do Pix, né? O Pix, cara, revolucionou o mercado. Não só no Brasil, mas os outros países também admiram muito Sim. a nossa tecnologia de infraestrutura do Pix. Quando a gente olha sobre o que o Pix trouxe para a gente, é bizarro, porque você tem, além da velocidade de pagamento, da interoperabilidade dos bancos entre esses pagamentos, você ainda tem a questão da democratização financeira. Financeiro, Então sim. você tem lá pessoas que antigamente não tinham acesso ao mercado financeiro, ao sistema financeiro, que através do Pix instalou o aplicativo de um banco lá, seja lá qual for, e teve acesso ao sistema financeiro. Então, inclusive até a Visa, né, o CEO da Visa aqui no Brasil, ele falou isso. Ele falou que com a chegada do Pix, o que a gente imagina, né, É. no mundo? Imagina que o Pix chegou, as vendas de cartão ia diminuir. Foi o medo da pessoa, né? Pessoal, Só né? que a gente olhou no mercado e foi completamente diferente. Por quê? Existia uma porcentagem grande da população brasileira que não eram bancarizadas. Ou seja, com o Pix, essas pessoas se bancarizaram e automaticamente tiveram acesso ao sistema financeiro. Tendo acesso ao sistema financeiro, tiveram acesso ao cartão de crédito, ao cartão débito, o cartão da conta. Sim, E aí, o senhor da Visa até falou, né? Que as vendas deles, utilizando cartão, subiu com a criação do Pix. Por quê? sim. Você bancarizou uma população que antigamente não era bancarizada. Criou uma cultura.
criou uma cultura. Então, os dois pontos, né? O primeiro, o Banco Central muito forte, muito atuante e muito bom naquilo que ele compete a fazer. E você tem uma segunda infraestrutura que é a população. A população abraçou demais essa questão do Pix, entendeu? Aham, Então, e eu falo isso direto. Um sistema só é bom de verdade quando tem gente utilizando. sim. Seu sistema pode ser o melhor tecnicamente, ele pode dar as melhores ferramentas, ele pode dar as melhores soluções, mas se não tiver ninguém que usa, seu sistema não é bom. E com o Pix, cara, foi fantástico. Teve uma aderência muito grande da associação do Pix na população brasileira. E a gente fala sobre a máquina de cartão, o Pix ainda consegue ser mais surpreendente do que o cartão, né? Porque quando você entra lá no seu banco para fazer um Pix, você digita a chave Pix lá, né? Certo? Essa chave Pix bate no Bacen, consulta a DICT, né? Que traduz isso aí para agência e conta daquela pessoa. Aí você usa suas regras de segurança para validar se o cara vai ter saldo, se pode fazer o Pix, se está fora do horário. Te dá as regras de segurança que envia para o Bacen e o Bacen verifica as regras de segurança dele também para depois acreditar na conta do cliente. Do cliente não, da outra ponta lá que você está fazendo o Pix. Isso, cara, de forma instantânea. Você leva Sim. segundos para fazer isso. Então, você vê um banco central muito atuante e pessoas que, de fato, abraçaram essa tecnologia de forma mais vou usar, entendeu? Então, caiu na É. graça do povo. Aí se não tivesse bom, vamos complicar também, né? Eu vou fazer o Pix, mas não tem saldo. Me recorro ao crédito do cartão de crédito para liberar para fazer um Pix para a pessoa receber. E você tem essa modalidade. A gente, inclusive, trabalha para soltar essa modalidade que é o Pix no cartão de crédito, né? Sim. Para quê? Para que você possa fazer um Pix utilizando seu saldo de cartão. Onde que pega? Questão burocrática do Bacen. Então você tem, por mais que assim, a gente consiga fazer tecnicamente, mas se não tiver a forma regulamentada de fazer isso aí, cara, a gente tem problema. Então, o Bacen ele é muito bom, ele é muito atuante, tanto para ajudar quanto para fiscalizar. Então, tudo isso precisa de autorização, essas coisas Por do aí Bacen. vai. Guilherme, nós estamos falando assim sobre também meios de pagamento aparecendo aí na tela. Quem diria que através do celular, eu não vou substituir, mas eu teria quase que uma máquina de cartão de crédito na minha mão, portátil. Explique isso para nós também, como que Boa. aconteceu isso aí. Boa. A gente volta a falar de novo, né, sobre o evento do Pix. Hoje, assim, se você olhar dentro do mercado inteiro, vai falar assim, por que B91 por que B91 é diferencial? Alguém vai falar assim, não, é porque é digital. Hoje todo mundo é digital, né? Se você olhar os grandes bancos, os grandes players do mercado, você vai ver que esses caras são digitais. Tem um Uhum. aplicativo lá do banco, Sim. tem um aplicativo lá da máquina, você tem tudo. Então, qual é o grande diferencial nosso? O grande diferencial nosso é poder não apenas estar no telefone do cara, mas a gente poder também pessoalmente ajudar essa pessoa de alguma forma. Então, a gente tem consultor na ponta, a gente tem uma equipe de suporte, a gente lembra para quem valoriza a vida? Uhum. Então, a gente traz essa modernidade do telefone, mas traz também essa comodidade do atendimento humanizado, né? Sim. Então, antigamente o que você fazia, você tinha que ir numa agência física para fazer uma conta, para poder transferir dinheiro, não sei se você Já pegou essa passei por aí, parte, já pegou já. essa parte, fazer era TED? TED. TED, colocava no envelopinho, ia na agência, depois Uhum. tinha até as 4 horas, né? Era. Eu tinha um horário, até um X horário. Você de casa deve saber qual que é o horário. Eu não sei, eu não sou muito dessa época não. Mas você tinha um horário para fazer esses depósitos. Com essa melhoria da tecnologia, as pessoas pararam mais com o computador e começaram a migrar para o telefone. Então, hoje quase tudo que você vai fazer no computador, você consegue fazer também por telefone. E a mesma coisa foi os produtos financeiros. Aquilo que você tinha que deslocar o local para fazer, para pedir, hoje você consegue fazer tudo via telefone. Por quê? O telefone está na mão. Então, Uhum. não tem como você concorrer com algo que está na mão da pessoa. Mais uma vez Sim. eu falo, o sistema só é bom quando ele é utilizado. Isso invalida a agência física? Não.
mesmo porque a gente vai abrir uma agência física, né, agora no final de agosto. Sim. Mas o telefone, cara, tá na mão de todo mundo e é democrático, tanto o rico quanto o que tem menos dinheiro, quanto tanto mais intelectual quanto o menos intelectual. Então, indiferente da classe, gênero, cor, o telefone ele é democrático, ele atende a todo mundo. Então, Sim. a capacidade de utilização varia de grupo econômico para grupo econômico. Porém, é algo que está na mão das pessoas. E o mercado financeiro entendeu isso. Sim. E quando ele entendeu isso aí, os produtos começaram a ficar cada vez mais mobile, né? Então, dentro do nosso aplicativo mesmo, você consegue fazer uma venda sem utilizar a máquina de cartão, utilizando o próprio telefone, entrando na conta lá, digitando o valor e fazendo a aproximação, né, o TAP. Tá. E aí você consegue fazer uma transação que passa nesses regulamentadores todos aí, nesses agentes que a gente falou, de forma na mão, ali na palma da mão, sem você nem se preocupar com essa infraestrutura inteira. Nós estamos falando de evolução mundial, nós estamos falando de evolução brasileira, e esses dias eu estava explicando para um senhorzinho sobre essa questão da transformação através do celular e da máquina. Ele foi e brincou, né? Na nossa brincadeira do norte de Minas. Ah, então esse negócio não é um tap, é um tapa. Um tapa você resolve. É mais ou menos isso, é Um verdade. tapa. Guilherme, através dessa conta digital, vocês estão oferecendo diversos produtos. Está falando até da abertura de uma agência física, né? Então, além dos meios de pagamento, como é que essa tecnologia ela consegue integrar conta digital de crédito, investimento, cartões e outros serviços em uma única experiência para o cliente? Ah, Juntar tudo isso aí. show de bola. A gente fala que a gente valoriza a vida, né? Mas o mercado de uma forma geral, ele tem entendido que o cliente ele está mudando, né? O cliente está mudando. Então você tem a faixa etária nossa está mudando, a questão de interesse em tecnologia está mudando, a quantidade de gente bancarizada está mudando, a forma que as pessoas enxergam o crédito está mudando. E hoje, antigamente, como que funcionava? Antigamente, você tinha um banco, e esse banco sabia seu histórico inteiro. Sim. Sabia se você era bom pagador, sabia se você tinha empréstimo, se não tinha. E os outros bancos ficavam a mercê daquilo que ela reportava para outros órgãos, Serasa, Boa Vista, SPC. Então, hoje o que acontece? O Banco Central ele disponibiliza esse compartilhamento de informações entre os bancos, né, que é o Open Finance. Então você pode ali conectar, dar um aceite dentro lá do seu banco e conectar uma outra conta de outro banco dentro da sua conta. E aí o rating, o histórico seu, que antigamente era detida pelo banco A, hoje a gente consegue saber, desde que você dê permissão, autorize para que a gente possa ver. Então, hoje, vamos dizer assim, é mais fácil dar crédito. Não é que seja menos arriscado. Ainda é arriscado. Mas é mais fácil porque você tem um histórico da pessoa, você consegue saber. Aumenta até o score, né, da pessoa. Aumenta, dependendo se você tiver um relacionamento muito bom, em instituição A, você migra para a instituição B, você vai ter ali acessos a outras linhas de crédito, a outras oportunidades que talvez você não tenha no local A. Então, como é que a gente faz isso aí? Existe todo um risco que é analisado pelo setor de compliance, setor de risco, que verifica se existe sinergia, né, entre liberar um empréstimo, liberar um cartão, liberar um consórcio para aquele cliente. Então você tem produtos de baixo risco, produtos de alto risco, e tudo isso é feito olhando o histórico desse cliente. Então quanto mais relacionamento, quanto mais informações a plataforma consegue colher, melhor, mais produtos conseguem ser oferecidos para ele. É óbvio que existe uma limitação, né, de recurso, então por enquanto, a limitação de recurso por causa do risco, então todo risco, todo investimento é assim, né? Você quer ganhar mais, arrisca mais, você quer ganhar menos, arrisca menos. Então, existe um nível de risco que a gente assume durante o processo de liberação de qualquer tipo de produto ou serviço, mas hoje a gente consegue personalizar muito, saber qual cliente tem mais aderência a esse tipo de produto, aquele tipo de produto, qual cliente
que gosta mais de tomar risco, cliente Uhum. gosta de tomar, é um cliente mais conservador, que gosta de tomar menos risco. Então, tudo isso a gente consegue observar e tudo isso a gente consegue tratar num processo de criação de conta ou gestão de conta que personaliza isso para o usuário final. Certo. Guilherme, já caminhando para o fim do podcast, mas em início, novos sonhos. Na sua visão, porque eu acredito que quando você já idealizava algumas coisas que hoje elas estão acontecendo, estou falando de sistema mesmo, Uhum. talvez se você falasse com algumas pessoas, falasse, isso aí não é possível acontecer não, porque o universo seus, da área tecnológica, ele é um pouco reduzido para nós meras pessoas comuns de entender isso aí, né? Mas assim, o que que você vislumbra para o futuro, daqui um ano, 5 anos, 10 anos, como que vai ser, na sua visão mesmo, Sim. meios de pagamento? Você tem diversas tecnologias que o pessoal comenta muito durante o processo. Você tem as robustas, né, que é Pix, cartão de crédito. Isso não some, isso vai continuar ainda existindo. Mas você tem diversos tipos de ativos que hoje é, buscam tomar um share do mercado, né? Um share do mercado, mais fatia do mercado. Você tem a questão de cripto, que a galera, principalmente mais jovem, estão Sim. aderindo bastante. Você tem a questão também de tokenização de ativo, não sei se você já vou falar sobre isso, que também o pessoal tenta implementar no mercado. E Uhum. assim, existe o custo do pioneirismo, né? Então, várias empresas estão apostando nisso. A gente vê que algumas empresas estão levando isso para a tendência de mercado, mas eu acredito muito na compra sem esforço, entendeu? Uhum. Porque hoje com IA, cara, você toma muito menos decisão do que você deveria. Geralmente, você trabalha muito menos do que você deveria, né? Vamos dizer assim. Sim. Geralmente, antigamente, para fazer um texto de um e-mail complexo, cara, demorava um tempo que eu tinha que escolher as palavras e Certo. corrigir a ortografia e não sei o quê. Hoje não, hoje eu mando para IA o roteiro do que eu quero, e falo assim, ó, corrige ortograficamente, pronto, ele traz para mim ali tudo corrigido, tudo bem feito, Linguagem mais profissional. mais profissional, posso colocar mais contraído, mais profissional. Você Uhum. está querendo tomar uma decisão, você pergunta lá no IA se você deve ou não, quais os riscos. Então, eu acredito muito na compra sem esforço. Hoje a gente já começa, a gente vê que o mercado está levando a gente para isso. Então, você vê ali de maneira online, né? Você vê que hoje um algoritmo consegue te mostrar aquilo que você mais tem interesse, baseado nas suas pesquisas, baseado naquilo que você procura. Então, eu acredito muito nisso, que no futuro, mais próximo, você não vai ter tanto esforço para comprar. Você vai lá digitar, quero comprar, sei lá, uma cadeira, um copo Uhum. comunicar, Comunicast. Digitou lá, manda três, ele mesmo escolhe, ele pede para entregar. Então hoje tá, Aceitando pedidos, viu? então hoje eu acredito muito nessa facilidade que cada vez mais vai ser descomplicado essa parte. Descomplicado assim, para o usuário final, né? Vai Sim. ser descomplicado para o usuário final essa questão de pagamento. Vai facilitar ainda mais o que já é fácil. Então você vê em alguns países, leitura, pagamento pela mão, por Sim. aproximação da mão, pela face, pela retina. Beleza. Então você vê que já isso já existe. Porém, é aquele negócio que a gente falou no início, né? A tecnologia só é boa quando as pessoas Sim. utilizam. Então eu acredito que ainda não chegou na, na fórmula correta, mas mais cedo ou mais tarde vão achar a fórmula correta para facilitar ainda mais esse meio de pagamento. Seja ele físico, seja ele digital, eu acredito nessa facilidade, facilitar ainda mais essa decisão da compra, voltando a falar, é a Aham. decisão da Sim. compra para finalizar o pagamento, o checkout lá do produto. Também acredito nessa interoperabilidade dos bancos, né? Eh, Você não vai precisar ter muitas contas. Cara, uma conta só resolve. Aí você Sim. tem a instituição brigando pela transação. Enfim. É. Mas aí é mercado, né? Mercado e coisas lá do futuro. Como nós estamos lá no futuro, vamos voltar agora encerrando. Lá no passado. Houve um dia que você foi lá, desmontou, conectou tudo, pegou o computador preto,
ligou e iniciou. Parou de frente ao teclado. Se pudesse voltar lá nesse exato momento, qual o conselho que você daria para você hoje? Cara, agora você foi longe, hein? Foi longe, né? Você foi longe. Cara, na verdade, né, não seria nem só Um conselho, né? é um conselho, né? Acho que serve para qualquer coisa. É a dedicação, cara. Você, eu não me considero um cara inteligente, eu não me Ah. considero Você se considera um cara esforçado? esforçado, um cara esforçado. Eu tenho, graças a Deus, eu casei com uma boa esposa que me cobra muito, né? É bom. Mas brincadeira à parte, assim, nada, nada foi fácil por acaso, foi por esforço. Então, assim, eu queria chegar, não sabia como chegar, mas sabia que eu iria chegar. Uhum. Então, e, assim, eu não sei nem se pode falar isso aqui, mas sou muito cristão, né? Sim. E sempre acreditei muito que Deus, uma hora, ia abrir uma porta para mim e eu tinha ciência que eu tinha que estar preparado o dia que ele abrisse a porta. A minha ciência era essa. Vai vir uma oportunidade e eu vou estar preparado para essa oportunidade. Sim. Então, eu sempre confiei nisso e sempre coloco minha vida assim. Vai vir uma oportunidade muito grande, eu tenho que estar preparado. Vai vir uma Sim. oportunidade muito grande, eu tenho que estar preparado. Acredito que isso moveu minha vida. É muita fé Muito e esforço, cara. Acho que aquilo que a gente faz com esforço, que é aquilo que a gente procura fazer fora da nossa zona de conforto, melhor dizendo assim, a gente colhe fruto. A gente colhe fruto de tudo, né? Sim. Então, o esforço, a disciplina, o estudo, e a fé também, ele sempre vai nos trazer muitos frutos. Então, acredito Uhum. que eu falaria isso pro Guilherme lá do. Guilherme, né? Duas coisas que eu falaria, não pirateie DVD, Nunca mais? não mexa com isso. E a segunda, eu falaria sobre isso, disciplina, dedicação e Aham. fé, né? É fé. Bacana. Se pudesse voltar lá atrás, talvez eu diria para mim: difícil é dizer o que é impossível, pois o sonho de ontem pode ser a esperança de hoje e a realidade de amanhã. E ela aconteceu, né? Beleza. Guilherme, muito obrigado. Você participou do Comunicast. Seja sempre bem-vindo. Foi um prazer ter você aqui conosco. Mais uma vez, Ademir, agradeço pela oportunidade. Eu fico meio tímido de falar, falar assim, falar um pouco da minha vida profissional, de me expor assim, eu sou meio reservado. Aham. Mas muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo espaço aqui no podcast. E tamo aí, tamo junto. Então, beleza. Muito obrigado e até a próxima.